Olá, boa noite para você. Bem-vindo ao programa Conversa com a Fonte. Todas as semanas nós discutimos aqui na OTV um assunto de interesse dos curitibanos. E o tema desta semana é o crack, uma droga relativamente nova, mas que já provocou muitos estragos em famílias por todo o mundo. Para discutir o assunto, nós convidamos o psiquiatra Luiz Renato Carazai, a psicóloga Cleusa Canan e também a assistente social Eli Lemos, que é da CRAVE, uma entidade não governamental que ajuda no tratamento de dependentes químicos. Antes da gente começar a discutir, nós vamos mostrar um flagrante que foi feito no começo do mês em Cascavel, no oeste do estado. É uma cena que aconteceu em Cascavel, mas que poderia ter acontecido em qualquer cidade do Brasil. Vamos ver? Armado com um facão, o adolescente de 13 anos perseguia a mãe, que tentava ir para o trabalho. Transtornado, ele exigia R$5 para comprar crack. A mãe negava e o menino fazia ameaças. Dona Marlene pediu ajuda à nossa equipe para chamar a polícia e o adolescente começou um ataque. Com pedras, atingiu nosso repórter cinematográfico. Depois, o carro de reportagem. Repare neste momento, a mãe tenta se esconder atrás de uma mureta e ele a ataca com o facão. Por sorte, ela não foi atingida e consegue recuperar a arma. As agressões com pedras continuam. A polícia chega e encontra o adolescente em casa. Ele tenta escapar pela janela quando é pego pela polícia. 4 policiais mal conseguem conter o garoto. A cena é deprimente. A mãe não sabe o que fazer. Calma, calma. Não quero que judie dele, só quero que dê um jeito de internar ele, alguma coisa. Porque eu não aguento. Ele começou a quebrar já as coisas dentro de casa. Quebrou? Quebrou, jogou tijolo, viu a máquina, o fogão, tudo. E o que ele queria? Você acha que ele quer droga, certo? Mas eu não dou e não tenho dinheiro também. Não tenho dinheiro para fazer isso aí. A polícia militar foi até a casa da mãe dele, mediante uma solicitação dela, que estava sendo ameaçada com um facão, motivo pelo qual os policiais deslocaram até lá e atenderam essa ocorrência. A mãe ainda conta que já tentou internar o filho por 2 vezes em clínicas de tratamento contra as drogas. Não adiantou. Segundo ela, ele continua usando o crack. Dessa vez, depois de toda essa confusão, ele foi encaminhado para a delegacia do adolescente. Eu queria começar aqui com a Eli Lemos, que é da CRAVE, uma ONG que cuida de dependentes químicos. Você já deve ter visto muitas situações parecidas com essa, né? Mas nunca se acostuma. Essa situação ela já se tornou corriqueira, né? Muitas vezes a gente não tem acesso à situação, mas a gente sabe que está acontecendo. Muito camuflado, porque a família também fica com medo da consequência. Viu a mãe desesperada, não quero que machuquem ele, mas eu preciso do internamento porque eu não sei o que fazer. Então, essa situação na CRAVE acontece diariamente com a família, né? E quantas pessoas vocês tratam hoje em dia? Na unidade masculina, que está situada em Almirante Tamandaré, nós trabalhamos com 40 usuários, vamos dizer assim, adolescentes, jovens adultos e idosos. E na unidade feminina, que é situada na Barreirinha, em Curitiba, nós trabalhamos com até 25 meninas. Hoje nós temos 12 meninas. E vocês percebem o crescimento do consumo do crack especificamente? Podemos dizer que começamos falando em epidemia, mas hoje já podemos falar em pandemia. É uma coisa que perdeu o controle. E não é culpa do usuário, não é culpa da família, é culpa de um sistema falido que não deu conta. Doutor Carazai, o senhor concorda com essa observação de que se tornou uma pandemia o consumo do crack? Existe. Ainda o consumo de álcool, cigarro, maconha é maior do que o de crack. A grande questão é que o consumo de crack tem aumentado muito o índice de violência, a criminalidade, e se torna mais evidente. Então eu diria que o crack hoje tem sido a ponta do iceberg do consumo de drogas. É o mais evidente tanto na mídia quanto para as famílias.
Eu recebo no consultório ou na universidade famílias que dizem, eu já sabia que meu filho usava maconha há 3, 4, 5, 10 anos, mas agora eu estou com medo do crack. Então, muitas vezes está chegando para nós o atendimento via crack, mas que já tinha de outras drogas. Então, sem dúvida, tem aumentado muito, e eu diria que nesses 10 anos vem progressivamente, mas nos 2 últimos anos tem feito um pico ascendente bastante grande. Né? E dá para chegar numa explicação do porquê que isso vem acontecendo? Dá. Eu acho que se a gente for falar de drogas, nós temos que falar de drogas e prazer. Todas as pessoas que vão buscar algum tipo de droga vão buscando prazer. Ninguém quer passar mal, ninguém quer ficar dependente, ninguém quer morrer pela droga. Mas essa busca do prazer, a droga que traz um prazer mais rápido, como é o crack, é uma velocidade absurda de chegada ao cérebro. Então, o indivíduo usa maconha, ele vai levar mais ou menos 5 a 6 minutos para a maconha atingir o cérebro. Se ele cheirar cocaína, vai levar 2 a 3 minutos. Se ele fumar o crack, isso chega em 20 segundos. E a velocidade de ação no cérebro também é muito grande, fazendo com que ele perca a autocrítica e tenha o prazer. Só que com isso, as outras drogas, por exemplo, alguém que usa cocaína fica 6 a 8 horas sob o efeito da cocaína. Então ele só vai pensar em usar a droga de novo daqui a 8 horas. Com o crack, daqui a 20 minutos, o organismo já metabolizou e eliminou. E ele faz um pico de desprazer. Nesse pico de desprazer, ele quer buscar a droga de novo. Então, o que acontece? Com a cocaína, o indivíduo ia, buscava a droga, voltava e ficava em casa, não voltava ao local da droga de novo. Com o crack, agora, a cada 20 minutos, ele começa a buscar, chegando ao ponto de ele ficar no local de venda, usando lá, até ele perder tudo que ele tem. Então, a velocidade é muito rápida, e isso faz com que tenha uma dificuldade para o indivíduo sair desse consumo da droga. O delegado de narcóticos, Ricardo Riad, ele comentou exatamente isso que o Dr. Luiz Renato falou agora. Vamos ver a entrevista dele. E que o humano está aqui, né? O viciado, ele fuma, ele vai com um êxtase lá em cima. O problema é que quando passa o efeito, ele demora uns 10 minutos no máximo, ele vai com uma depressão profunda, que a ponto de ficar pensando em suicídio, coisas assim. Para ele alcançar a normalidade, ele vai ter que fumar de volta. Para ele ter o efeito novamente, ele vai ter que fumar outra pedra. E vai nesse vício, para ele sair da depressão, que ele acaba passando o dia fumando, como eles falam na gíria, vira um zumbi. Ele não se alimenta, ele não dorme, ele passa o dia fumando e não há quem, de 10 em 10 reais, não há quem tenha dinheiro, já que os viciados não conseguem trabalhar. Aí vem toda uma gama de crimes, porque ele precisa consumir, ele não tem dinheiro. A família já cortou, toda família que tem um pouco de bom senso vai cortar a fonte financeira do viciado. Então ele tem que ir para a rua atrás de dinheiro. E quais os estragos que essa droga provoca no cérebro da pessoa? Veja, Edvaldo, a gente viu aqui no histórico desse jovem de Cascavel, né? Primeiro, assim, temos que lembrar que quanto mais cedo a pessoa começar a fazer uso de drogas, maior será o dano, porque até os 18 anos a pessoa ainda está em maturação do sistema nervoso central. E para ele chegar no crack, muitas vezes ele já iniciou o consumo de álcool em torno de 8, 9 anos da idade, a maconha em torno de 10, 11 anos e chega a 13, 14 anos já ao crack. Então essa caminhada rápida que ele faz até o crack e esse período de desenvolvimento que ele ainda se encontra causa um dano muitas vezes irreversível. Ele ainda não tem capacidade, pela própria idade, de autocrítica, de julgamento das situações e tomada de decisão. Com o efeito da droga, ele perde completamente essa capacidade de síntese, né, de analisar o óbvio, né, o dano que a droga está causando, o prejuízo que ele está tendo à família, etc. Então, além de alterar essa capacidade crítica, né, de avaliar os fatos, ele também altera o humor. Então, nós vimos o estado alterado de consciência e de humor dessa criança, né? Em que ele vai
ter atitudes de agressividade, vai passar por uma fase depressiva em que tem muita fissura e aí que ele faz essa pressão sobre a família e coloca a família como refém para conseguir alguma coisa para adquirir a droga, porque a crise de abstinência do crack é muito violenta, ela é rápida e muito intensa. E, então esse também é um efeito... Isso que o delegado falou, que a pessoa precisa do crack para ficar normal, é talvez o principal mal dessa droga, doutor Karazai? Não só do crack, isso serve para todas as drogas. A questão do crack a nível cerebral é que ele atua 4 áreas principalmente. A área frontal, temporal, parietal e sistema límbico. O que acontece quando atua nessas áreas? Todas elas diminuem o funcionamento. Então, com isso, ele fica mais impulsivo, fica mais agressivo e faz essa instabilidade de humor, entre euforia e depressão. Então, ele tenta agredir alguém para conseguir dinheiro. E quando ele não consegue, ele tenta se matar porque ele não suporta viver sem a droga. E isso a gente tem mapeado com alguns exames que já acontecem depois de 2 a 3 meses com o indivíduo usando a droga, já se torna evidente em exames clínicos essas alterações cerebrais, não só na parte funcional, na parte química do cérebro, mas também na parte anatômica. Então isso causa para o indivíduo uma dificuldade de adaptação social, mudando comportamento e personalidade. Então, o que acaba acontecendo? Quando ele está sob o efeito do crack, ele está com um comportamento que não é o normal dele. E quando ele está sem o crack, ele está em outro comportamento que também não é o normal. Ele não consegue mais chegar na normalidade, porque a flutuação dele é muito rápida, de um polo para outro. Reprisa muito como se fosse uma doença bipolar. A gente sabe que, só um minutinho, a gente sabe que o crack é uma droga que normalmente vem... 100% da droga vem de outros países, entra principalmente pela região da fronteira. Vamos ouvir uma entrevista do delegado Ricardo Riad, da Delegacia de Narcóticos, sobre o que ele fala das dificuldades que a polícia tem no combate ao crime. A maior dificuldade é o número de traficantes e o número de usuários. E por ser uma atividade altamente rentável, à medida que você vai tirando os traficantes de circulação, outros vão tomando seus lugares. E os viciados não param de consumir. Então, essa tem sido a nossa maior dificuldade, tendo em vista também que o nosso efetivo não é dos maiores, é como se fosse uma espécie de enxuga-gelo. Infelizmente, o combate aos narcóticos é assim no mundo inteiro. Enxugar gelo também é o trabalho de vocês, né? Para tentar tirar as pessoas da droga. A estatística é muito baixa, né? É até uma... utopia a gente falar que a gente consegue de 10 nós podemos dizer que 1 vai conseguir se manter abstinente por um tempo, porque a questão da recaída existe, ela acontece porque aqui fora tudo favorece, né? Como eu já citei antes, o sistema favorece e a pessoa ela tem que estar em constante manutenção para que ela possa estar não num estado de equilíbrio, mas para que ela possa estar se adaptando e transitando normalmente sem o uso da substância. A questão do crack, por ser uma droga barata e por ser uma droga, como disse o doutor, que age rapidamente no cérebro, até eu estava vendo uma reportagem do Kalina, onde ele cita que o homem, quando ele está se relacionando com o crack, ele deixa de ser o homem sapiens e se torna o homem neandertal, porque ele não consegue mais utilizar essa região frontal, né? Ele não consegue exercitar. E isso faz com que a pessoa fique com esse instinto, né, mais agressivo, assassino muitas vezes, a mãe perdendo o controle, o menino sem saber o que fazer, porque o que ele quer é usar a droga, né? Agora, por que essa crise de abstinência é tão forte no crack? Em razão de que ele passa rápido o efeito, né, e como ele usa uma quantidade muito grande, ela torna-se muito intensa. A dependência psicológica, a dependência física do crack é muito intensa. E os danos são muito rápidos também, né?
Então, a pessoa ela vai perdendo a motivação, além dessa adaptação à normalidade, que ele perde a noção do certo e do errado, né? E ele não tem mais motivação para sair da situação, porque a crise de abstinência acontece com todas as drogas, né? Algumas mais rapidamente, algumas têm abstinência prolongada, então depende da quantidade, da frequência com que se usa, a crise de abstinência vai se dar também. E o que acontece é que quanto mais rápido é feito, mais intensa é essa crise. E como ele já teve muitas perdas financeiras, familiares, emocionais, ele já abandonou escola, trabalho, relacionamentos, ele não tem nenhuma motivação, né, que ele possa sentir-se mais fortalecido para lutar contra, né? E aí é que precisa de tratamento para que na crise de abstinência ele seja medicado para controlar a ansiedade, para estabilizar o humor, para que ele recupere essa capacidade de análise crítica, né, de julgamento e retome esse controle sobre os seus impulsos, né? Porque a característica principal da dependência é essa perda do controle sobre os impulsos. E também a compulsividade, ele usa uma vez e vai usar enquanto ele tiver dinheiro, enquanto tiver droga. Então precisa de medicamento para que ele possa ter controle sobre isso e suportar a crise de abstinência. Muitas vezes isso precisa ser em ambiente hospitalar, né? Alguns pacientes em tratamento ambulatorial, em centros de atenção psicossocial também conseguem bons resultados, né? Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e logo já a gente volta para mostrar como o crack está ligado à criminalidade. Conversa com a Fonte, volta já.